Bom dia, Inês. Bom dia. Vamos dar início aos nossos podcasts do GPS+. Deixámos de ser o grupo para pais para passarmos a ser agora neste momento um guia para pais e queria que nos falasse um bocadinho do que é que nós vamos ao longo desta jornada, que vamos iniciar hoje, o que é que nós vamos falar um bocadinho aqui. Então, nós vamos falar sobre parentalidade e vamos refletir sobre alguns temas que são importantes para os pais na sua jornada de parentalidade. Espero que consigamos responder a algumas dúvidas comuns, mas também a alguns desafios que são mais específicos em determinados momentos da parentalidade, quando se inicia a parentalidade, quando há transições, quando há mudanças, quando há a chegada de um irmão, quando há um divórcio, quando há alguns aspectos que possam ser importantes de os pais terem aqui algumas orientações, alguns eixos pelos quais depois se possam gerir na sua autenticidade, claro, naquilo que é específico de cada família. Não vamos estar aqui a dar receitas para que as pessoas se acomodem àquilo que nós achamos ou que os autores acham ou que a ciência acha. É importante que as pessoas tenham aqui alguns pontos de referência para depois se adaptarem naquilo que é importante para elas em família. Inês, eu gostava que falasses um bocadinho, porque nós tínhamos um grupo que se reunia mensalmente na escola Dona Inês de Castro. Tivemos que deixar de fazer, dada a situação que estamos a passar. Passámos durante um período, até ao final do ano letivo, para um contexto de online. Foi muito bom. Reuníamos, penso que todas as quartas-feiras. Acabávamos até por ultrapassar o tempo limite. Sim. O que é que vamos ter, o que é que vai estar ainda relacionado com aqueles momentos? O que é que poderias dizer a essas mães e pais que nos acompanhavam e que hoje podem estar aqui também connosco? Olha, primeiro que tu tens que dizer muito obrigado, não é? Tenho que agradecer muito pela participação e pela aprendizagem que foi também para mim ter os pais num outro contexto e numa outra forma de estar, que ensinaram imenso acerca daquilo que é importante para eles, não é? Portanto, imensas vezes havia um tema, havia um objetivo para aquela sessão, mas de facto, mediante aquilo que é realmente fundamental naquela semana, fomos adaptando e fomos mudando um bocadinho aquilo que era necessário para responder às necessidades das pessoas que ali estavam. E isso foi extremamente enriquecedor, porque de facto, se nós não estivermos em sintonia com aquilo que é necessário para os outros, a nossa comunicação cai num vazio, não é? Portanto, eu sinto que foi muito importante esse sentimento de pertença que as pessoas criaram com o grupo e de pertença umas com as outras e de apoio mútuo. Portanto, não foi nunca, acho eu, uma situação em que sentíssemos que só o A, o B ou o C é que tinham algo a informar ou a comunicar e que os outros estariam ali só para receber. Não, foi uma troca extremamente enriquecedora para todos. Portanto, acho que esse foi fundamental. Foi bastante positivo e eu felizmente tive a oportunidade de participar em quase todas as sessões. E para começarmos, Inês, eu queria fazer-te um desafio. A gente entra neste mundo da parentalidade consciente, algo que a gente não crescemos com isto, e quando começamos a ler, sentimos-nos um bocadinho mal. Pela atitude que por vezes temos no nosso seio familiar, com o nosso agregado familiar, nomeadamente, tendo em conta o tema parentalidade consciente, com os nossos próprios filhos. Nós estamos errados em tudo? Não. Acho que raramente estamos errados, não é? Volta e meia fazemos ações que não resultam naquilo que nós gostaríamos que resultassem, ou então até resultam naquilo que nós gostaríamos naquele momento, mas depois vamos a analisar mais a longo prazo e vamos percebendo que o impacto que tem no momento não é aquele que depois é sustentável para o resto da nossa relação como pais com os nossos filhos. Portanto, raramente acho eu, muito raramente eu vejo um pai ou uma mãe a fazer algo com uma má intenção, não é? Com uma intenção consciente de que está errado. Há imensos momentos em que eu própria tenho consciência de que não estou a fazer naquele momento aquilo que eu gostaria. Normalmente porque não tenho recursos para isso. Exato. Ou seja, ainda não temos as ferramentas do nosso lado ou o conhecimento, porque somos educados de uma maneira, tem muito a ver com a nossa educação e conforme a sociedade está montada. É difícil nos entrar neste mecanismo da parentalidade consciente?
E mesmo quando nós temos as ferramentas, mesmo quando já fizemos, e acontece com imensas pessoas que eu vou conhecendo, que têm formação, seja em psicologia, seja em educação, seja em áreas que são relacionadas diretamente com a infância, com a juventude, com o desenvolvimento, que têm todas as ferramentas, que vão a congressos, que vão a workshops, que têm os livros todos, que já fizeram todas as trajetórias de aprendizagem que são necessárias, portanto, tecnicamente tem as ferramentas, não é? Mas isto é como aquela célebre anedota do senhor que vai para ir reparar qualquer coisa e o senhor apresenta-lhe uma fatura e que diz que pela utilização do parafuso, da chave X é 1 euro e por saber qual a chave que tinha que utilizar, Exato. são 999 euros, não é? E a nossa fatura discriminada é um bocadinho esta. Nós muitas das vezes até poderemos ter as ferramentas certas, podemos não ter, por exemplo, os recursos emocionais naquele momento para as utilizar, não é? Quantas vezes eu não ouço uma parte de mim a dizer-me tu devias de estar a falar mais calma e outra parte de mim que diz porque é que não estás? E a outra diz eu não consigo. Não é? E naquele momento, de facto, eu sei o que deveria de estar a fazer e não consigo pôr em prática. Isso significa que podemos fazer alguma coisa depois de vivermos essa situação e às vezes até nos passarmos com aquele momento que estamos a viver, Obviamente. não conseguimos controlar-nos. O que é que esses pais devem pensar enquanto estão a ter essa atitude às vezes menos boa e sabem, porque tem aquela vozinha a dizer não estás a agir corretamente, mas porque estamos cansados, porque tivemos um dia desgastante, porque as coisas não estão a correr bem, ou em casa ou fora de casa. O que é que esses pais podem fazer? Qual era a tranquilidade ou uma palavra que a gente deve ter para connosco, se calhar de bondade, de saber está tudo bem? O que é que tu dizes a esses pais? Em primeiro lugar, que de facto tem que haver, como estás a dizer muito bem, a primeira palavra é connosco. Normalmente esses pais têm uma atitude muito impulsiva quando reconhecem que não fizeram exatamente, ou até mesmo eu, quando reconhecemos que não estamos a fazer exatamente aquilo que gostaríamos, temos tendência para imediatamente pedir desculpa à criança, não é? Às vezes não, às vezes achamos que isso é um ato de fraqueza e ficamos muito agarrados com a nossa desculpa interna, mas daqui a um bocado eu já lhe digo desculpa, agora tenho que parecer zangada, que é para ver se a coisa realmente cola. Verdade. E não posso sair aqui do salto alto, que senão a coisa descamba para o resto da vida, não é? Fica-se lá com a noção e depois quando ele for crescido, o que é que isto vai ser? Pronto. Mas de facto é como tu dizes, o primeiro ponto é voltar-nos para nós e começarmos primeiro que tudo por reconhecermos e pedir-nos desculpa a nós próprios por não termos conseguido reunir os recursos que necessitávamos naquele momento para estarmos suficientemente bem. Não é? Nunca estamos no nosso melhor, mas estarmos suficientemente bem naquele momento. Se calhar eu precisava de ter dormido mais, se calhar eu precisava de ter chegado mais cedo a casa, se calhar eu precisava de ter pedido ajuda a alguém, se calhar eu precisava de ter delegado alguma tarefa que eu me sobrecarreguei em fazer tudo sozinha. E aquele primeiro momento é um momento de reconhecimento de estou em aprendizagem, não é? Ok. Isto não correu como eu gostaria. E abrir-nos com curiosidade e abertura para aquele momento, na perspectiva de o que é que eu posso aprender com este momento, não é? Muitas das vezes eu aprendo que devia ter descansado mais. Exatamente. Devia ter esperado por dizer esta palavra. Devia ter dado meia volta e depois então retornado a esta situação. Inês, deixa-se aí uma coisa que me fez pensar. Quando dizemos essa tal palavra, ou temos essa tal atitude, que às vezes também é uma ação, de que forma é que isso poderá causar grande impacto nos nossos filhos? Eles, mesmo quando nós voltamos atrás, e de acordo com a tua experiência clínica que tens na área da psicologia, quando nós voltamos atrás, eles reconhecem que nós voltamos atrás ou pode ficar ali uma ferida? É possível que em determinados momentos haja feridas, naturalmente, e já havia algumas delas e algumas marcas delas bem profundas. A verdade é que se nós tivermos este processo de aprendizagem, seja em que momento for, eu tenho uma atitude. Esta atitude eu vejo que tem um reflexo, não é? na criança, no jovem, e vejo que é necessário fazer algo para reparar este momento, para que este momento seja diferente, para que não haja aqui uma quebra na nossa ligação, uma quebra na nossa confiança, na nossa
nesta disponibilidade que o outro vai continuar a ter para estar comigo. Porque obviamente que alguém que esteja sistematicamente a sentir que leva patada, não é? E que sai em feridas de cada vez que está em contacto connosco, começa-se a distanciar, não é? Começa a deixar de querer estar presente. Isso pode ser um fator prejudicial depois na fase da adolescência, não é? Obviamente. Que é quando eles, por vezes, já por si, acabam por se isolar um bocadinho mais e se calhar aproximarem-se mais dos amigos, terem aquele núcleo deles, e os pais acabam por ficar, e nós tivemos essa noção quando tínhamos as nossas conversas do grupo de pais. De que forma então, e tendo em conta o conhecimento que vamos tendo e vamos adquirindo para todos os pais que gostam desta área da parentalidade consciente, como é que nós podemos deixar entrar a parentalidade consciente nos nossos lares? Começando por nós. Aí está, é sempre a mudança individual, não é? Começar aqui para depois poder florescer para o exterior. Primeiro tem que fazer sentido para nós e primeiro o discurso tem que mudar internamente, não é? Se eu não me trato com gentileza a mim própria, eu não vou tratar os outros, não é? Se eu estou sistematicamente a criticar-me, vamos imaginar naquele momento em que eu fiz exatamente a asneira que eu gostava de não ter feito, não é? Mandei o berro, disse a palavra, critiquei, humilhei, fiz alguma coisa que naquele momento me saiu e eu não gostava de eu ter feito. Se eu não tiver esta perspectiva de aprendizagem de eu ainda não sou capaz, hoje, ainda não fui capaz de lidar com este momento de uma forma diferente com o outro. Então eu também não posso fazer imediatamente o mesmo erro comigo própria. Acabei de mandar o erro, sou tão má, sou péssima, não aprendo nada, estou sistematicamente a fazer isto. Este é o discurso interno que eu não quero que exista com o outro, então eu também não o posso ter comigo própria. Exatamente. Na prática, é natural que eu ainda possa ter durante algum tempo, mas essa reconstrução começa comigo mesma. Aos poucos vai suavizando, não é? E acaba por deixar de ser aquela tal voz que aparece aqui para passar uma coisa consciente que está dentro de ti. Embora, como tu disseste há bocadinho, vamos ter sempre os nossos momentos, porque, acima de tudo, poderá ainda demorar algum tempo, até porque fomos criados de uma maneira totalmente diferente. Claro. Que nos faz ainda muito o sentimento da culpa, ainda muito o sentimento do pecado, ainda muito o sentimento de que não és capaz. Como é que tu vês a situação de uma família que chega perto de ti e diz, eu não sou capaz? Toda a gente é capaz? Claro que sim, toda a gente é capaz de aprender, toda a gente é capaz de melhorar. Eu gostava de ir aí só um pontinho atrás naquilo que tu disseste inicialmente na tua introdução, e dizer que, efetivamente, se nós não tivermos essa perspectiva de querermos evoluir, não é? De querermos que haja uma mudança entre todos, dificilmente nós vamos conseguir inspirar os outros a fazerem isso. Junto de nós, não é? E é como tu dizes, se nós temos esta possibilidade de reconhecermos dentro de nós a tal dissonância, não é? Quando nós começamos, porque de início não ouvimos outra voz, não é? Portanto, a nossa infância pode ter sido passada a aprender que não se diz aquilo que se acha, por exemplo, não é? Se tivermos tido uma infância, uma juventude mais repressiva, eu não devo dizer aquilo que acho, não é? Devo guardar para mim e devo esconder e, se possível, fazer as coisas às escondidas e se ninguém souber, melhor. Se for esta a aprendizagem que eu tenho, dificilmente isto vai sair, não é? Eu até gostava de desconstruir essa expectativa, porque há imensas pessoas que depois se sentem muito mal porque eu já consigo fazer as coisas de forma diferente, já consigo pensar também de outra forma, mas ainda está cá a outra vozinha porque eu ainda não estou lá, ainda não cheguei lá. E não é isso verdade. É um processo doloroso às vezes. É doloroso de continuarmos a ouvir este outro lado. Aqui é tipo, eu quero mudar, mas depois tenho esta voz ainda tão firme de todo o meu passado. Como é que se desconstrói uma coisa dessas? É reconhecendo que existe esta dissonância e eu posso não ter escolha em relação a que ela lá exista dentro de mim, porque infelizmente o nosso cérebro, já não sei quem é que disse isto, mas é uma frase que eu gosto imenso, é uma máquina de somar que não tem subtração, não é? Portanto, nós não desaprendemos nada, nós reconstruímos em cima das aprendizagens que vamos fazendo, mas aquilo que aprendemos e aquilo que lá está fica.
não é? Certo. E, portanto, é aceitarmos que vamos ter essas múltiplas vozes das aprendizagens que vamos fazendo. Naturalmente, a infância são as primeiras que nós temos, podem ser dos pais, dos professores, dos avós, dos irmãos, que às vezes também colocam aqui imensa dificuldade. E depois, à medida que vamos tendo outras experiências, um professor que é um adulto que se demarca completamente da forma como todos os adultos me trataram até hoje. E depois, mais para a frente, quando eu tenho uma relação amorosa e tenho um parceiro que me trata como nunca ninguém me tratou. E daí para a frente tenho amigos, tenho colegas que vão criando outras vozes dissonantes, não é? Que vão dizendo: tu vales a pena, tu tens importância, tu fazes coisas bem, eu gosto de ouvir a tua opinião, diz lá. O somar começa-se a fazer de outra maneira. Começa a haver uma reconstrução, não é? E começa a haver uma combinatória. É ires ao teu eu, àquele que é a essência, né? Que a Claro possibilidade de mudança e não seres o que te fizeram pensar que tu eras. E no fundo, depois, o teu eu são as escolhas que tu fazes para colocar em prática, não é? Porque dentro de ti vão existir estas vozes todas, não é? E de vez em quando tu sentes que a tua é mais uma, mas depois noutros momentos de fragilidade já é mais outra, e pode existir todo este conjunto de orientações, não é? De indicações, é quase como se fosse Às vezes acontece-me no carro, tenho o GPS do carro ligado e o GPS do telemóvel, e há outra pessoa que está a viajar comigo que também está a tentar descobrir o melhor caminho e também tem um GPS ligado, não é? Como o nosso GPS daqui, e há múltiplas vozes que nos dizem: vá pela esquerda, vá pela direita, faça a inversão de marcha. Nós podemos ter isso tudo. Em última análise, o nosso caminho é aquele que nós escolhermos fazer, não é? Estas indicações são indicações. E agora lembrei-me da célebre frase do Gandhi: se é a mudança que queres ver no mundo. Ou seja, todos nós podemos ser um protagonista para fazer esta mudança. Para uma mãe e para um pai que ainda não conhece muito bem este mundo da parentalidade consciente e que possa nos estar a ouvir pela primeira vez, o que é que tu dirias? O que é a parentalidade consciente? Olha, eu não gosto assim muito de rótulos, não é? Mas gosto da junção, da ideia de ter esta consciência. E a consciência, para mim, na parentalidade, é mais um sinónimo de intenção, de intencionalidade. Okay. E, portanto, eu gosto da ideia de que nós fazemos as coisas não porque ouvimos dizer que é assim que se faz, não porque o pediatra disse que é assim que se faz, mas, sobretudo, porque no meio das tais orientações todas eu escolhi aquilo que eu quero fazer e responsabilizar-me por isso, não é? Sou eu que estou a responsabilizar-me por esta escolha. A seguir quase o nosso sentir, não é? A nossa intuição. Isso. Porque é aquela velha teoria: o bebê está a chorar, dou colo ou não dou colo? É manha ou não é manha? Vou tirá-lo da cama e ponho na minha ou não ponho? Isto é um bocadinho cada pai decide, certo? Claro, e a cada momento. Há momentos em que tu consegues reconhecer o que é que naquele momento te faz sentido, não é? E aquilo que te faz sentido naquele momento é ir dar colo. E há outros momentos em que já não tens recursos. E não faz mal. Consegues. E não faz mal. É que tens que ir à casa de banho, não dá para dar escola. Exatamente. Ou tens outro filho que precisa também do teu suporte, não é? E precisas de fazer outra coisa naquele momento. Ou então não é seguro pegá-lo ao colo, porque, sei lá, tens as mãos com coisas e não é importante, não é? Naquele momento não é suposto. E isso é que realmente vai fazer aquilo que é a tua parentalidade. São estas escolhas, momento a momento. E eu gosto de acreditar que é isto que nós estamos a capacitar os pais que nos escutam aqui. É a dar-lhes esta possibilidade de se assumirem como protagonistas da sua própria parentalidade, não é? E de saberem que, não, eu estou a fazer isto porque esta é a minha escolha e que estou em processo de aprendizagem e que aprendemos sempre. Não é? Sim, até ao fim. Processo, não é? Sempre, todos os dias. Porque agora até me estava a lembrar. Imaginemos que temos acesso até a este conteúdo, esta forma de estar, não sei como é que é de dizer bem, da parentalidade consciente, que é algo, como já dissemos aqui, que tem que te vir de dentro. Tem que ser algo que tu sintas para pôres em prática, porque se estás aqui só para seguir um livro, para fazer cheque, não vais conseguir. Tens que ser uma coisa que tu queres aplicar e sentir e que te faz sentido no teu dia-a-dia. Imaginemos um pai que chega, que já tem filhos adolescentes e até ouviu falar da parentalidade consciente, indica, até consegue. Como é que é depois entrar no mundo de um filho que teve tanto tempo habituado a ser
tratado de uma maneira, porque acaba por ser tratamentos diferentes. Como é que sente um pai ou uma mãe que tenha que lidar com um filho adolescente e que vem agora com ideias novas, com uma atitude mais apaziguadora, mais tranquila, que se calhar mais capaz de observar e de escutar o filho, e esse filho já está completamente no mundo dele? Olha, eu diria que primeiro que tudo tenham muita coragem e muita consistência. Não é? Porque na maior parte destas situações em que as pessoas começam a fazer as coisas de uma maneira diferente, têm uma urgência de sentir que vale a pena e têm uma urgência de ver efeitos. E eu costumo dizer que a proporcionalidade do nosso investimento para a mudança acontecer tem que acontecer na mesma medida do tempo que nós tivemos a investir para que acontecessem coisas diferentes. Não é? Se nós tivemos uma vida inteira, eu ainda esta semana estava a falar com os pais e estava a dizer uma coisa e estava a ver os olhos deles a arregalarem-se naquilo que eu estava a dizer. Eu estava a usar um exemplo da minha vida pessoal em que eu tenho uma filha de 5 anos que adora vestir-se de preto. E adora vestir-se de preto da cabeça aos pés, adora o Halloween e tudo o que tenha a ver com estar de preto e com essas cores. E é curiosíssimo entrarmos numa loja de roupa, por exemplo, e ela perguntar se há vestidos pretos. É a direção. Raramente existe, porque as meninas vestem-se de cor-de-rosa e vestem-se de arco-íris e vestem-se... E ela também vai gostando de todas as cores, eu incentivo que ela goste de todas. Mas tem a predominância no preto. Mas tem aquela preferência dela. Lógico. E não é muito habitual e, em algumas circunstâncias, parece-me a mim que não é assim muito bem visto, não é? E eu estava a explicar a estes pais que, na medida daquilo que a minha filha queira, se ela quiser vestir-se de preto da cabeça aos pés naquele dia, desde que não vá de sandálias pretas num dia em que está a chover, desde que não vá de... calções curtos num dia em que está frio, desde que não vá com uma camisola de lã num dia em que está calor, a cor com que ela se está a vestir é uma expressão mais dela do que minha, não é? É algo que, se ela tem essa expressão para colocar em prática, eu quero incentivar a que ela sinta que tem essa voz e que o pode fazer. Que uma voz ativa, que tem personalidade. Claro, e que tem essa possibilidade de escolha, não é? Portanto, entre nós já está muito bem estabelecido, ainda que naturalmente haja dias em que é terrível, em que ela quer usar sandálias, não é? em dias de chuva, porque também, lá está, tem esta vontade própria e às vezes é uma criança de 5 anos. Não é? É um assumir, não é? É uma escolha. Mas nem sempre tem que ter... Não é possível, não é? E eu não tenho que lhe exigir que ela aos 5 anos de facto lide com a frustração de que sejam as sandálias que ficam mesmo bem ali com aquela roupa e que ela não as possa usar porque o tempo não está adequado, não é? Isso é uma construção, não é? Vou-lhe dar a oportunidade de fazer essa escolha, de expressar o que é que ela gostaria e vou trabalhar com ela na recondução para aquilo que é realmente importante para ela estar protegida e para ela estar bem. Mas percebi claramente que para alguns pais dar esta permissão é arriscar, é difícil. Então, mas e a seguir eles não vão querer fazer tudo? Sozinhos? Então, mas e a seguir eles não vão achar que mandam? Então, e depois eles a seguir não vão achar que mandam em nós e que são eles que decidem tudo o que é escolha lá em casa? Claro que quando nós abrimos esta possibilidade, vamos ter que, em determinados momentos, ouvir aquilo que não queremos, não é? Vamos ter que ouvir as escolhas que são as preferências deles. Mas é um trabalho nosso depois também sabermos lidar com isso e mostrarmos como é que se lida com a nossa própria frustração. E então temos outro momento de aprendizagem, não é? Portanto, se um pai chega à adolescência e resolve num dia tomar a decisão de que eu, a partir de agora, quero ser um pai disponível para ouvir, é bastante possível que anos e anos a não dar essa oportunidade, Exato. vai ter que lidar com alguns silêncios, não é? Vai ter que lidar com algumas mentiras e vai ter que lidar ainda durante algum tempo com esta mesma incredulidade, não é? Até alguma desconfiança da parte do filho. O que é que agora está aqui a chegar? O que é que tu queres com isto? Exatamente. Qual é a tua agora, não é? Porque eu até agora, e é curioso que nós, por exemplo... Há um conceito na psicologia que é muito importante para o desenvolvimento, que é a vinculação, ou seja, a forma como nós nos vinculamos quando nós nos agarramos aos outros, nomeadamente na relação de pais e filhos, é determinante e fundamental, mas de todos os tipos de vinculação que existem, aquela que é mais prejudicial ao desenvolvimento é a insegura, a inconsistente. Ou seja, aquela que eu hoje dou-te beijos e abraços, amanhã não quero saber de ti.
hoje sou extremamente ríspida, extremamente agressiva, e amanhã sou toda doce e mel. Uma falta de coerência total. Deixar de haver coerência é o mais desorganizador para as crianças e já agora para os adultos também, não é? Quando nós não sabemos com o que é que contamos da parte do outro, é muito sempre mais desconhecido quase, não é? Tipo, como é que vai acordar amanhã? Ou como é que vai chegar logo à noite a casa? Torna muito difícil o ambiente familiar isso. E é perfeitamente natural que alguém que esteja em processo de mudança, para o outro, é isto que está a acontecer. Exatamente. Tu agora mudaste. Tu agora és uma pessoa diferente. O que é que vem daí, não é? É aos pouquinhos, não é? Isto é um trabalho. E com consistência. Ou seja, se eu realmente acredito que é isto que vale a pena, eu tenho que manter durante algum tempo para posteriormente eu poder colher os frutos desta minha mudança. Não posso desistir a meio do caminho porque afinal não está a valer a pena e mais vale ser a pessoa que sempre fui. Não é? Acontece imenso, por exemplo, em pais que se separaram numa determinada fase da vida e foram trabalhar para fora ou deixaram de ter uma relação próxima e de repente querem se reaproximar, não é? E acham que aquilo que está escrito no cartão de cidadão, o estatuto de pai ou de mãe, que lhes dá essa permissão e que lhes dá essa autoridade para poderem exigir do lado de lá uma disponibilidade emocional para ter uma relação de pai ou de mãe. Não, de princípio, se calhar vai ser uma relação de desconhecidos que se estão a conhecer. E haver essa permissão, esse momento a momento de consistência de eu não estive, mas agora vou estar. E se vou estar é para estar. E para estar com consistência. E a partir do momento em que isto vai acontecendo, eu acredito que do lado de lá a outra pessoa também começa a dar alguma abertura, não é? Os adolescentes normalmente são um bocadinho mais resistentes, porque lá está, porque já criaram alguma estrutura daquilo que é para eles o que têm a esperar, não é? E já se desiludiram e já fecharam. E demora algum tempo até que eles próprios, por uma questão de proteção, não é? Eu acho que têm toda a legitimidade para demorar tempo a fazê-lo. Eles já tiveram que fazer esse luto e agora têm que abrir novamente a porta para uma mudança. Só temos que aceitar. Exatamente. Inês, estava aqui a pensar, relativamente à parentalidade consciente, é possível que muitas pais nem tenham conhecimento do que estes termos querem dizer, mas há pessoas que o fazem, que acabam por no seu dia-a-dia serem pais até bastante conscientes, presentes, claro. E que nem têm conhecimento desta, ou seja, nem olhando para um passado, se calhar houve muita gente a fazer muitas coisas boas. Não foi preciso surgir agora, se calhar, este movimento. Não é movimento, porque acho que isto é mesmo uma forma de estar na vida. Mas há pais que realmente sempre foram muito conscientes. Claro. E tu sentes isso quando recebes, por exemplo, até nos teus gabinetes, com as tuas crianças e os pais, aqueles pais que realmente estão abertos e até eu sei que é isso, e poderá estar outras coisas a falhar. Olha, vejo isso até sobretudo, eu também atendo adultos e quando atendo adultos vejo que existem pessoas que tiveram a oportunidade de ter pais fantásticos. Não é? De outras gerações. Exatamente, era isso que eu queria, outras gerações antigas. Eu tenho pacientes, o meu paciente mais novo neste momento tem 4 anos, a minha paciente mais velha tem 92. E portanto, e no contexto privado, não estou a falar sequer em instituições nem nada disso, no contexto de consultório. E de facto vejo que existem pessoas que tiveram a oportunidade de ter pais que fizeram um trabalho fantástico como pais, não é? Que estiveram na presença dos filhos. E às vezes este termo, até mesmo a palavra parentalidade, eu ainda me lembro daqui a uns tempos atrás, se calhar no início da minha carreira, quando comecei a fazer trabalhos sobre parentalidade, o Word dava-me erro. Dizia-me que aquilo não era uma palavra. Exato. Não é? Portanto, não é sequer uma palavra que nós tenhamos assim tão presente, não é? E ainda há pouco tempo se falava do poder paternal, não é? Portanto, todas estas coisas que existiram na nossa linguagem, ou que não existiram, tornaram algumas das nossas ações meio que inconscientes, não é? Fazíamos e podíamos estar a fazer lindamente, mas não tínhamos ainda refletido sobre isso, ainda não o tínhamos tornado, lá está, consciente e intencional. Aqui a diferença é só essa, é abrirmos espaço para percebermos o que estamos a fazer e para onde é que queremos ir. Não é? Percebermos esta nossa... Saber a nossa vontade, o nosso desejo. Esta nossa intencionalidade. Intencionalidade, não é? Exatamente. Porque este nome do GPS, quando surgiu, deixou-me logo super encantada porque
traduzia aqui muito esta metáfora, esta imagem que eu gosto muito de ter, tanto nos processos individuais como nos processos de parentalidade, que é termos esta noção de que é uma viagem, é uma construção. Possivelmente tem uma orientação, uma direção. A diferença aqui será que nós não temos propriamente um destino que vamos alcançar. Nós vamos estar sempre em viagem. Exatamente. E o mais provável é que se recalculem viagens ao longo do tempo à medida das necessidades. Mas embora a gente esteja em viagem, podemos ter sempre essa tal intencionalidade que tu falas. Exatamente. Que é, por exemplo, eu perceber que em determinados momentos da viagem eu quero ir apreciar a paisagem e quero estar virada para fora. Noutros momentos eu quero estar a apreciar os que estão comigo, os que estão cá dentro, ou a música que está no carro, não é? Ou no comboio, ou onde quer que nós estejamos a fazer a nossa viagem. Noutros momentos eu quero parar e quero desfrutar daquilo que eu naquele momento alcancei e onde eu estou. E noutros momentos eu quero simplesmente andar depressa porque aquela fase ainda não é aquela que eu quero ter e que quero chegar efetivamente a um outro patamar. E é isto que vai fazendo esta jornada, este caminho ser realmente agradável e ser proveitoso para todos os que estão à nossa volta. Certo? E acho que é disto que nós podemos perceber que, quer dizer, até os portugueses, não é? Já chegaram à Índia, já chegaram a sei lá quantos sítios. Portanto, nós sempre fizemos boas jornadas e sempre fizemos boas viagens de várias maneiras. Os pais também sempre fizeram muitíssimas coisas bem feitas, não é? Acho é que temos toda a vantagem em continuarmos a permanecer nesta perspectiva, nesta intencionalidade de continuar a aprender. Acho que é isto que torna diferente esta tomada de consciência da parentalidade. Inês, então vamos agora, se calhar, fazer aqui um remate final. Acho que foi aqui um bom momento entre as duas e vamos... Começo. Exatamente, é um começo da nossa viagem também. E vamos partir desta parte da intencionalidade. Vamos partir para um outro tema que também é muito importante para todos os pais. Vamos ligar o nosso GPS e estabelecer esta ligação para marcarmos uma presença no próximo episódio do GPS+. E vamos então começar com a nossa presença lá, nesse momento. Vamos marcar a nossa presença no GPS. Esse mesmo. Então vá, até já. Até à próxima.